Olá, pessoal! Agora nós vamos construir no GeoGebra as atividades que foram propostas na aula de hoje. Então, para que a gente construa as atividades, nós temos que abrir o GeoGebra. Com a tela do GeoGebra aberto, nós vamos deixar a malha geométrica aqui igual a um papel quadriculado. Para isso, a gente vai clicar com o botão direito do mouse em cima da malha geométrica e tirar os eixos. Depois, vamos clicar novamente com o botão direito do mouse e em janela de visualização. Na janela de visualização, tem algumas funções aqui do lado. A gente vai clicar em malha. Clicando em malha, a gente vai deixar somente a malha principal. Pronto, agora já está aparecendo um papel quadriculado, uma malha quadriculada. Agora nós já podemos começar a criar o exercício de congruência, que envolve o conteúdo do terceiro ano das séries iniciais do ensino fundamental. Então, só para relembrar, esse é o primeiro exercício que nós vamos criar lá no GeoGebra. Então, a gente precisa criar o quê? Figuras geométricas. A gente vai criar as figuras que estão nesse exercício. E não precisa ser só essa, né? No GeoGebra você pode criar quantas vocês quiserem, ok? Então, para começar a criar as figuras geométricas, né, as figuras planas aqui no GeoGebra, eu vou utilizar a ferramenta polígono, mas eu vou utilizar a ferramenta polígono rígido, porque essa ferramenta ela vai permitir que o aluno ele arraste a figura e gire ela. E é isso que a gente precisa nesse exercício, né? Lembrando que a gente, ao refazer o enunciado para o GeoGebra, a gente colocou que o aluno ele vai ter que arrastar a figura e tentar colocar uma em cima da outra, né? Ou seja, fazer a sobreposição para ver se ele identifica se a figura é congruente ou não. Então, eu vou começar criando um retângulo. Como a gente já fez, né? Já mostrei a criação de um retângulo utilizando a ferramenta polígono no vídeo de apresentação inicial do software GeoGebra, mas agora eu vou criar um retângulo com a ferramenta polígono rígido. Então, vou começar criando um retângulo com as medidas de 4 quadradinhos desses, tá? Vou contar 1, 2, 3, 4 de comprimento por 2 de largura. A largura, ela é a altura da figura. Pronto. Aqui meu primeiro retângulo, ele já está pronto. E, como eu disse, os alunos eles vão poder mover, né? Vou clicar aqui na ferramenta mover, então eles conseguem mover. E com essa ferramenta polígono rígido, eles também vão conseguir girar essa figura aqui, certo? Como o conteúdo de congruência, eles vão ter que ver se a figura ela tem o mesmo tamanho, a mesma forma e os mesmos ângulos, né, para saber se elas são congruentes. Então, eu vou criar o mesmo retângulo aqui, só que em uma posição diferente da malha geométrica. Então, vou voltar aqui e selecionar a ferramenta polígono rígido. Então, eu criei um retângulo 2 por 4. Então, eu vou criar novamente um retângulo 2 por 4, só que em uma posição diferente. Eu vou contar, já 1, 2, agora eu vou criar a largura, que vai ser de 4 unidades, né? 4 quadradinhos desses. 1, 2, 3, 4. Então, aqui que vai vir um ponto. Pronto, a figura ela já está criada. A gente pode ver que fica aqui umas letrinhas, né? Essas letrinhas, elas podem confundir o nosso aluno. Então, a gente tem que deixar isso aqui mais claro possível para ele. Então, a gente vai tirar essas letrinhas. Mas como que a gente vai fazer isso?
Lembra que eu falei que tudo que a gente faz aqui na janela de visualização aparece na janela de álgebra? Então, a gente vai olhar aqui na janela de álgebra, vou clicar, primeiro eu vou selecionar aqui o mover e vou clicar aqui na figura, tá vendo? Apareceu aqui selecionado o quadrilátero 1, né? O retângulo, ele é um quadrilátero. Então, para que eu tire esse A minúsculo, o D minúsculo, o C minúsculo e o B minúsculo, eles estão aqui também, tá? Eles representam quanto que vale cada lado desses. Eu não disse para vocês, por exemplo, aqui que o lado B, que eu tinha criado um retângulo 2 por 4, então, B aqui representa esse lado do retângulo e ele colocou aqui o valor, ó. Mas a gente tem que deixar isso aqui o mais didático possível para o nosso aluno, né? Isso aqui pode confundir ele. Então, nós vamos tirar essas letrinhas daqui. Para tirar, a gente vai selecionar os lados A, B, C e D que fazem parte desse nosso primeiro retângulo. Então, como que eu vou fazer isso? Do teclado do meu computador, eu vou apertar, né, a tecla Ctrl e Shift junto e vou clicar em cada um desses aqui que fazem parte aqui do meu quadrilátero 1. E aí, com eles já selecionados, eu posso soltar as teclas, né, Ctrl e Shift e clicar com o botão direito. Aqui está aparecendo que está selecionado exibir rótulo. O rótulo é essas letrinhas que estão aqui, então a gente vai desmarcar essa opção. Fazendo isso, já sumiu aqui as letrinhas que estavam aqui antes. E outra coisa, aqui a gente só precisa deixar o pontinho que vai girar. Porque para mover, é só o aluno usar essa ferramenta de mover. Então, eu posso tirar esse ponto e também posso esconder essas letrinhas, né? Então, vai ser o mesmo a gente fez para tirar as letrinhas menores, minúsculas que estavam aqui. Da mesma forma, a gente pode até clicar aqui, ó, em cima do ponto A, que ele vai aparecer selecionado aqui. Então, para me retirar o ponto A, é só eu clicar aqui nessa bolinha azul. E o ponto B, a gente não pode fazer o mesmo procedimento, porque se eu clicar aqui em tirar o ponto B, agora eu não consigo mais girar. Então, eu tenho que deixar o ponto B aparecendo e eu só vou tirar o rótulo dele. A gente vai clicar com o botão direito em cima do B e vai tirar o exibir rótulo. E a mesma coisa a gente vai fazer para esse. A gente já vai fazendo para cada figura que nós fomos construindo, para que depois a gente não se confunda aqui, né, com esse tanto de registros numéricos que vão aparecendo aqui na janela de álgebra. Eu vou clicar aqui e selecionar o meu outro retângulo, né? Esse retângulo ele é composto pelos lados E, F, G, H. Então, eu vou selecionar os lados E, F, G, H na janela de álgebra para tirar o rótulo deles. Então, a gente vai com a tecla do teclado Ctrl e Shift pressionado, vamos selecionar os lados E, F, G, H. E com o botão direito, a gente vai clicar em cima, né, da região selecionada e tirar, desmarcar, exibir rótulo. Pronto, já saiu de lá. Mesma coisa, a gente precisa deixar somente o ponto que vai fazer girar essa figura geométrica. E sempre é o segundo ponto, tá? Que você criou. E quando a gente não sabe qual é o ponto, a gente pode vir aqui e tentar girar. Ó, esse aqui só vai arrastar. Mas esse aqui vai girar, então você testa, né? Vocês podem testar para vocês terem certeza de qual o ponto que vocês têm que deixar, né, na figura. Então, agora eu vou excluir o ponto E, né? Eu não quero que ele fique aparecendo aqui, então vou clicar em cima dele e aí ele apareceu selecionado aqui. Eu só venho aqui com o botão esquerdo mesmo do mouse e clico aqui em cima da bolinha, né, que ele para de ficar visível na janela de visualização. E o ponto F, eu só vou esconder o rótulo. Eu cliquei aqui no ponto F e ele apareceu selecionado aqui. Eu vou clicar com o botão direito em cima dessa seleção no ponto F e clicar para desmarcar essa opção de exibir o rótulo. Pronto. Eu quero dificultar um pouquinho para o meu aluno, né? Eu vou colocar essa figura aqui em uma outra posição.
Para isso, eu preciso estar com... Vocês viram que não foi, né? Então, vou clicar aqui em mover, para ver se eu consigo mover. Movi para outro lugar aqui da minha malha quadriculada. Eu vou colocar aqui embaixo. E agora eu vou criar uma figura diferente. Utilizando a ferramenta polígono rígido, novamente, eu vou criar um triângulo, tá? Vou colocar o meu triângulo aqui com 3 unidades de quadradinhos de medida de lado. E para a gente finalizar a construção do triângulo, a gente volta aqui no primeiro ponto que foi criado, porque o triângulo ele tem apenas 3 lados, certo? E aí, a gente já vai remover aqui as letrinhas que estão aparecendo, né? Essas letrinhas, para não confundir o nosso aluno. Então, a gente vai selecionar a ferramenta mover, tá? Não se esqueçam de fazer isso, porque se você clicar aqui na tela com a ferramenta polígono rígido selecionado, você vai criar outro polígono. Aí você vai ter que precisar desfazer, tá? A construção que você está fazendo. Então, para que isso não aconteça, eu vou selecionar a ferramenta mover, né? E vou ver qual dos pontos que gira aqui, tá? Ó, o meu ponto que gira é esse aqui, porque eu comecei construindo daqui para lá, né? Então, esse aqui foi o segundo ponto, ele considera como o segundo ponto. Então, os alunos não visualizarem esse ponto, eu vou desmarcar aqui a bolinha do i, a janela de álgebra. E a gente tem que o lado do nosso triângulo aqui são marcados pelas letras K e J, né? E eu vou procurar elas aqui na janela de álgebra com as teclas do teclado Ctrl e Shift selecionado e vou selecionar, clicar com o botão direito e desmarcar a opção exibir rótulo. Pronto, já ficou aqui só com um pontinho de girar, né? Fica mais bonitinho, mais organizado para os nossos alunos. Agora eu vou criar um triângulo congruente, mas para mim criar, eu tenho que voltar aqui novamente e selecionar o polígono rígido. E eu vou criar um triângulo em uma outra área aqui da malha quadriculada. O meu triângulo ele vai ter 3 quadradinhos, né, de lado, 3 nesse lado. E aí eu volto aqui, ó, no primeiro ponto criado, para finalizar a construção do meu triângulo. E a gente vai desmarcar aqui as letrinhas, como eu já ensinei, tá bom? Então, eu só vou desmarcar aqui. Seleciona a ferramenta mover. O ponto M aqui é o ponto que vai girar. Então, vou vir aqui e vou só tirar o rótulo dele. Olha, esqueci de fazer com o ponto J. Vou tirar o rótulo dele, tá bom? E esse ponto aqui, o ponto L, eu vou... Gente, uma coisa que dá para fazer também é você clicar com o botão direito em cima do ponto, né, com a ferramenta mover selecionada e vir aqui em exibir rótulo também. É uma coisa bem mais rápida, né? Só que esse ponto aqui, eu não quero que ele apareça, então eu vou clicar aqui, ó, em exibir objeto, que também tira. Aqui na janela de álgebra, é só a gente vir e desmarcar aqui um ponto L, né, que foi o que a gente acabou de tirar. Ó, quando eu marco aqui na janela de álgebra, deixo a bolinha azul do ponto L, ele aparece de novo, e quando eu desmarco ela, ele não aparece mais. E aqui, esse triângulo ele é composto pelos lados L, M e N. Então, eu vou selecionar com Ctrl Shift aqui os lados L, M e N. Eu já vou fazer isso tudo de uma vez, tá? Vou desmarcar a opção de exibir rótulo. Pronto, já não está aparecendo mais. E agora eu vou criar só mais uma figura, tá? Vou selecionar a ferramenta polígono rígido para continuar a construção. Vou construir um losango. Um losango ele é um quadrilátero. É uma figura quadrilátera, então ele possui 4 lados. Prontinho, está criado meu losango e eu vou excluir aqui as letrinhas minúsculas que aparecem do lado e também vou deixar só o ponto que vai girar a figura.
Então, para mim excluir, né, aqui esses pontos, não deixar eles visíveis, eu não vou excluir, eu só não vou deixar eles aparecendo, eu não vou deixar eles exibindo o rótulo deles. Eu tenho que selecionar a ferramenta mover. Ao fazer isso, eu consigo ver qual que vai ser o ponto que gira, né, o meu losango, é o ponto P. Então, esse ponto eu tenho que deixar ele. E esse aqui eu posso tirar a visualização dele, né, o ponto O. Quando eu clico aqui no ponto O, se eu olhar aqui na janela de álgebra, ele aparece selecionado aqui numa corzinha cinza. Então, eu vou desmarcar a bolinha azul aqui. Não está aparecendo mais. E aqui eu vou ver que o meu losango ele é composto pelos lados O, P e R. Então, eu vou selecionar aqui na janela de álgebra os lados O, P, Q e R. Então, com a tecla Ctrl e Shift selecionada, eu vou clicar em cada um deles aqui, eu vou clicar com o botão direito e vou desmarcar a opção Exibir rótulo. E no ponto P, eu vou clicar, posso clicar em cima dele com a ferramenta Mover selecionada, né? E vou só tirar a opção aqui, ó, Exibir rótulo. Prontinho, ele tá pronto. Agora a gente precisa criar o mesmo losango, só que em uma posição diferente da nossa malha geométrica. Então, vamos construir, tenho que voltar aqui e selecionar a ferramenta polígono rígido. Então, cada lado aqui do meu losango, ele teve duas, né, unidades de medida desses quadradinhos. E é isso que a gente vai fazer novamente aqui. Eu vou criar de uma forma diferente, né? Vou criar ele meio deitado, né? Aqui ele estava em pé e agora eu vou criar ele deitado. Prontinho. A gente vai fazer o mesmo procedimento, excluir aqui as letrinhas, não deixar elas visíveis e só deixar aparecendo o ponto que vai girar a figura. Para mim ver isso, eu sempre tenho que estar com a ferramenta Mover selecionada. Então, o ponto que vai girar aqui é o ponto T. Vou clicar com o botão direito do mouse e vou tirar aqui para exibir o rótulo. Tem que deixar esse botão visível. Já esse aqui, eu não preciso deixar visível, então eu vou ali na janela de álgebra desmarcar ele. A gente vai descer com a barrinha aqui e a gente já vai ver que ele está selecionado aqui, ele está numa cor cinza, então eu vou desmarcar a bolinha azul. Agora é só a gente selecionar, né, os lados S, V, T, U, representados pelas letras minúsculas. E eles estão aqui, ó, o S, o T, o U e o V. E eu vou com a tecla Ctrl Shift pressionada do meu teclado, do computador. Vou selecionar e vou, com o botão direito, vou desmarcar a opção Exibir rótulo. E está criada. Tem uma coisa que a gente deixar mais didático aqui, a gente pode colocar o enunciado da questão aqui para o aluno. Então, quando o nosso aluno abrir o exercício, ele já vai estar aqui sabendo o que ele tem que fazer. Para a gente colocar aqui o nosso enunciado, a gente vai ir nessa ferramenta aqui, controle deslizante, e vai clicar aqui na setinha que aparece. Vamos clicar em texto. E aí podemos clicar em qualquer lugar da nossa tela. E abriu essa ferramenta, essa caixa de texto. E a gente vai digitar aqui, né, o enunciado da nossa atividade. Então, vocês digitem, aí vai aparecendo aqui, ó, a forma como o texto vai ficar. Eu vou copiar lá do slide já o enunciado pronto e colar aqui. Vou apagar a palavra que ficou repetida e vou clicar em OK. Tá vendo que ficou bem grande aqui, né? Então, a gente pode diminuir isso aqui na tela. Como que a gente vai diminuir? A gente vai clicar em cima do texto com o botão direito e vamos clicar em propriedades. E clicar em texto. Ao fazer isso, a gente pode dar um Enter aqui para fazer com que o texto ele fique tudo aparecendo num lugar só, porque ele está numa linha reta, né? E o aluno tem que ficar arrastando a tela para poder ver todo o enunciado da questão.
Eu vou clicar aqui, vou dar um Enter. E vou colocar também as minhas letrinhas, elas aparecerem um pouco maior. Vou colocar no tamanho médio. E aqui também vocês conseguem mudar a fonte, consegue colocar negrito, consegue colocar itálico. Eu vou colocar negrito ali. E aí eu vou clicar em OK para que isso fique salvo e apareça essas alterações no texto que foi feito aqui na nossa janela de visualização. Prontinho, aqui ficou o enunciado da questão. E a gente pode colocar também aqui essa telinha de edição, é o exercício 1. Vou colocar aqui o 1 em um parênteses. Prontinho. Aí eu posso fechar, tá? Vocês podem fechar essa linha que abriu aqui, né, de propriedades referente ao texto. A gente clica aqui no xizinho. Pronto, já fechou. Usando a ferramenta mover aqui, vocês podem estar movendo, colocando aonde vocês acham que é melhor, que fique, tá? Pronto. Agora, para deixar ainda bem mais lúdico, bem mais divertido para os nossos alunos, a gente pode mudar a cor de cada uma dessas figuras. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai clicar com a ferramenta mover selecionada em cima da figura. Ao fazer isso, a gente pode vir aqui nessa setinha da janela de visualização, vai aparecer essa opção aqui, né, com cor e transparência, tá vendo? Mas isso tem que estar selecionado a figura. Eu vou mudar a cor dessa figura, eu vou colocar vermelho. E aqui a gente aumenta a transparência, né? Se a gente quer mais escuro. É bom que vocês sempre deixem um pouco mais claro para eles poderem ver aqui a quantidade de quadradinhos aqui dentro, tá? E assim eu vou fazer para as outras figuras. E vou ensinar um outro jeito também de vocês colorirem as figuras. É clicando, né, com o botão mover selecionado em cima da figura. Aí vocês vão clicar com o botão direito e ir em propriedades. Aí, aqui em propriedades, apareceu um menuzinho dessa figura aqui. E tem básico, cor, estilo, avançado e programação. A gente vai em cor e escolhe uma cor também. E aí, a gente pode aumentar a transparência aqui embaixo. É a mesma coisa que fazer ali na janela de visualização. E eu vou fazer isso para todas as figuras. Vou colocar uma cor diferente em cada uma delas, tá? Selecionei essa e vou trocar a cor. Vou colocar um verde nela, vou aumentar a transparência. Essa aqui, tá vendo que aqui ficou selecionado? Então, aqui ao clicar no losango, já abriu essa opção aqui. Eu nem precisei tocar com o botão direito do mouse e abrir as propriedades, porque elas já estavam abertas aqui. Vou colocar um vermelho. Eu acho que é vermelho, mas é um vinho, um roxo. Agora eu vou fechar as minhas propriedades aqui. Vou utilizar a janela de visualização para trocar a cor desse losango. Vou colocar amarelo nele, vou aumentar a transparência dele. E nesse daqui, eu vou fazer da outra forma para que vocês possam aprender. Vou clicar com o botão direito do mouse e vou clicar em propriedades. E vou mudar a cor aqui da minha figura desse outro modo. Vou colocar um azul. Prontinho. Vou clicar em fechar. Pessoal, eu acabei visualizando aqui que meus triângulos, eles estão, né, praticamente da mesma forma aqui. Então, os alunos só o que eles iam fazer arrastar e colocar aqui já ia ver que é congruente. Vocês podem deixar assim, mas se vocês quiserem dificultar um pouco mais, né, não apagar a figura, é só vocês girarem aqui, tá, ó. Eu vou girar e vou colocar ele numa outra posição aqui para dar uma dificultada, né? Que os alunos tenham que contar os ladinhos aqui, né, de cada um deles e depois arrastar para ver se é congruente. Assim, o nosso exercício ele já está finalizado, vocês podem construir mais figuras, podem colocar também figuras que não são congruentes, por exemplo, vocês criarem aqui um retângulo maior que esse e deixarem ele aqui, né, só para que o aluno veja, arraste, coloque um em cima do outro, e aí ele vai notar que aquele lá não é congruente, né? Agora, o que a gente vai fazer, né? A nossa atividade, ela já está pronta. Então, nós vamos salvar ela e colocar numa pastinha do nosso computador. Eu vou
clicar em arquivo, né? Aqui tem várias opções nesse menu. Para gravar, a gente vai aqui em arquivo, gravar como. Eu vou procurar uma pasta do meu computador para salvar. Então, vocês podem criar ou vocês podem escolher uma pasta que já está pronta. Vou colocar nessa pasta aqui, GeoGebra. Vou escrever aqui, atividade, né? Vou colocar um ATI.1. Vou escrever o conteúdo, que é uma atividade de congruência. E vou colocar o 3, que representa o terceiro ano. E vou clicar em gravar, certo? E como que nós vamos disponibilizar essa atividade para os alunos? A gente vai ter que planejar uma aula no laboratório de informática. Em cada computador, vocês vão ter que disponibilizar anteriormente, por meio de um pendrive, você vai disponibilizar na área de trabalho, né? A área de trabalho do computador, é esse aqui. Vocês vão estar disponibilizando já essa construção pronta. Vai criar uma pastinha na área de trabalho, vai colocar GeoGebra, vai colocar as atividades ali. E é lógico, para que você consiga fazer uma aula com software GeoGebra, todos os computadores do laboratório, né, tem que ter esse programa instalado. Aí é recomendado que vocês compartilhem a sua tela para que todos os alunos possam ver, né, por meio de um projetor. E ensine os alunos onde encontrar essa atividade, como abrir, quais são as ferramentas que eles vão utilizar, que no caso dessa atividade é só a ferramenta mover e clicar para poder girar a figura. Para arrastar é só puxar, né? É só isso que vocês vão ter que ensinar para eles. E vocês vão perceber que é algo muito natural. Nossos alunos, eles são crianças que já nasceram nessa fase da tecnologia, então tudo se torna mais divertido para eles, tá bom? E uma coisa que eu esqueci de falar, que vocês podem tirar isso aqui do lado, tá? Essa janela algébrica. Essa janela algébrica não vai fazer falta para os alunos, ela pode até confundir eles. Então, ao salvar, né, você tira aqui. Então, depois que a gente tirou aqui e a gente já tinha esse exercício salvo, é só clicar em gravar que já vai alterar naquele que já está salvo, certo? Quando vocês forem trabalhar com uma atividade, com uma aula desse jeito, vocês primeiro podem estar explicando o conteúdo em sala de aula, utilizar figuras, recorte, papel quadriculado e depois vocês vão e aplicam uma aula utilizando o laboratório de informática. E a partir dessa construção que já está pronta aqui, eu vou ensinar ideias de duas atividades que podem ser feitas com essa mesma construção que acabamos de fazer. E isso mostra o dinamismo dessa ferramenta, porque se fosse no quadro, a gente iria precisar desenhar tudo de novo, né? As mesmas figuras. E correria o risco de não ficarem iguais, delas não serem congruentes. Então, a primeira ideia é fazer exatamente igual o que foi proposto no slide, onde a gente mostrou uma atividade de congruência, onde os alunos tinham que ligar. Isso aqui também dá para fazer lá no GeoGebra. Para fazer a atividade de ligar, os alunos vão precisar utilizar somente a ferramenta segmento de reta. Então, depois deles contarem, né? Por exemplo, aqui o retângulo. Esse retângulo ele tem 4 unidades de comprimento aqui. E ele vai contar que, nossa, esse aqui também tem. E ele tem 2 unidades aqui, desse lado. E nesse aqui também tem. Então, eles são figuras congruentes. Então, eu vou ligar esse com esse, utilizando a ferramenta segmento de reta. É segmento. Eu vou clicar aqui nesse e vou puxar até aqui. A mesma coisa vai acontecer com o triângulo. Eles vão perceber que esse é congruente a esse, contando os lados, né, das figuras. Então, eles vão clicar aqui com a ferramenta segmento de reta selecionada e vão clicar lá. E a mesma coisa vai acontecer com o losango. Pronto, já é uma atividade que está prontinha, né, para o nosso aluno. E a gente até pode, por exemplo, se vocês forem disponibilizar uma aula no laboratório sobre congruência de figuras, essa aqui já pode ser a segunda atividade. Então, eu vou
mudar aqui o enunciado dessa questão. Vou clicar na ferramenta mover, clicar aqui em cima de texto e vou colocar ligue as figuras que você considera iguais. Vou tirar a parte de baixo, né, porque já é do outro exercício. Ou seja, congruentes. Utilizando, aqui no enunciado, vocês podem colocar qual a ferramenta que eles vão usar, né? Utilizando a ferramenta segmento de reta do GeoGebra. E eu vou mudar aqui que esse é o meu exercício, a minha atividade 2, usando as tecnologias digitais. E vou colocar aqui, ok. Clique as figuras que você considera iguais, ou seja, congruentes, utilizando a ferramenta segmento de reta, certo? E aí eu vou gravar, que isso aqui já vai ser o meu exercício 2, mas aí eu vou excluir, tá, essas retas aqui, porque a ideia, a gente não vai dar o exercício pronto para o aluno. Vai tirar as retas e a gente vai aprender a apagar também. Então, eu vou clicar aqui em cima dela e vou apagar. Vou apagar todas elas. Aí a gente percebeu que onde elas pegaram aqui nas figuras, elas deixaram esse pontinho, tá? E a gente só vai clicar em cima do ponto com o botão esquerdo, tá? E nas retas também, para poder apagar. Desculpa, o botão esquerdo não, gente, o botão direito. Eu vou apagar todos esses pontos para eu já deixar esse exercício salvo. Eu vou vir aqui, arquivo, gravar como. Já abriu na pasta certa, né, que era a minha pasta GeoGebra, eu vou colocar atividade 2, congruência, terceiro ano. Pronto. Já está pronta a nossa atividade. E a outra ideia de atividade que pode ser construída é uma atividade onde a gente vai deixar todas as figuras aqui da mesma cor e nós vamos falar para os alunos no enunciado que eles devem pintar as figuras que são congruentes da mesma cor. Então, vamos mudar logo aqui o enunciado, clicar aqui 2 vezes com o botão esquerdo para a gente editar o enunciado. Então, eu vou colocar aqui, pinte da mesma cor as figuras que você considera congruente. Para essa parte que não vai precisar, vou mudar aqui também o número da atividade, que vai ser a atividade 3. Vou colocar aqui um ponto final. E vou clicar em OK. Feito isso, a gente vai deixar todas essas figuras que foram construídas da mesma cor. Então, a gente vai clicar em propriedades e vamos em cor. Eu prefiro fazer assim, né? Ou vocês também têm a opção de vir aqui em janela de visualização, certo? Eu vou escolher essa cor aqui. Vou colocar todas com a mesma cor e também com a mesma transparência aqui de 25%. Aí a gente vai puxando. Aqui eu consigo visualizar mais cores do que ali também. Vamos aqui também, vou escolher a mesma cor, colocar 25% de transparência. Aqui também, eu não selecionei a cor, mas vou clicar aqui nela, pronto. Pronto, 25. E tá pronta a nossa atividade, né? E o aluno, quando ele abrir essa atividade, vocês vão ensinar como que eles têm que fazer. Então, eles vão ter que clicar com o botão direito do mouse em cima da figura e em propriedades para alterar a cor. Eles vão colocar, por exemplo, professora, eu vou colocar verde nessa. Pode ensinar eles também a aumentarem a transparência, né? Deixar bem verdinho. E a outra figura que eu acho que é congruente é essa. Então, eles vão ter que colocar a mesma cor. Vou clicar aqui para me ver a cor que eu tinha escolhido, esse verdinho aqui. Então, eles vão colocar o mesmo verde, essa daqui. E vão colorir as que são iguais. E aí, vocês podem colocar mais figura, certo? Então, eu vou deixar da cor que estava antes para a gente salvar. Vou clicar aqui em cima, vou colocar esse roxinho, puxar para 25. E aqui também, vou fazer a mesma coisa. Pronto. Vou fechar aqui as propriedades e vou gravar esse exercício da forma como eu disponibilizaria para os alunos. Essa aqui vai ser a terceira atividade, né?
congruência do terceiro ano no GeoGebra. Agora, pessoal, vou mostrar como fazer o mesmo no celular, tá? Só que eu vou ensinar só o início, porque o resto é exatamente igual que foi explicado no GeoGebra versão computador, ok? Então, eu vou abrir o GeoGebra aqui no meu celular. E aí, eu vou deixar aparecendo a malha quadriculada, né? Para isso, eu vou clicar aqui na engrenagemzinha no canto superior do lado direito. E aí, eu vou clicar para exibir malha. E vou deixar somente a malha principal, tá? Então, a gente clica em tipo de malha e depois malha principal. E já está aparecendo aqui a nossa malha quadriculada. Que eu vou escolher a ferramenta polígono rígido aqui em ferramentas básicas. Ela não está aparecendo, então eu vou clicar em mais para poder aparecer mais ferramentas. Vou procurar, vou descendo aqui até eu achar, né, a ferramenta polígono rígido. Ainda não achei, vou clicar em mais de novo, certo? E agora aqui em polígonos apareceu o polígono rígido. Eu vou criar um polígono rígido com as mesmas dimensões daquele que foi criado no computador. Prontinho. E aí, agora a gente vai tirar, né, e vai deixar somente aparecendo o ponto que vai girar aqui. Então, vou selecionar aqui mover, pode ser essa setinha roxa aqui, vou clicar em cima dela. E aí, eu vou estar conseguindo mover a minha figura aqui, ó, arrastar, mexer. Agora eu preciso descobrir qual que é desses pontos que gira a figura. Ó, é o ponto B, então eu preciso deixar só ele aparecendo. Eu vou clicar aqui em cima do ponto A, vou ir nesses 3 pontinhos, vou apertar em cima e aparece aqui as propriedades do ponto, né? Então, nós podemos ver que está ativada a opção exibir. Eu vou desmarcar essa opção, não vai aparecer mais. E agora eu preciso tirar esse B dali, né? E deixar somente o ponto aparecendo. Vou clicar aqui nos 3 pontinhos. Vou descer aqui até embaixo. E vou tirar a opção, aqui vou em estilo das legendas. E vou tirar a opção nome e vou colocar escondido. Pronto, só está aparecendo o ponto. Agora é só vocês utilizarem a ferramenta polígono novamente, né? Para desenhar as outras figuras. E pra gente tá escrevendo o enunciado, né, colocando o texto, eu vou mostrar aqui para vocês como é que funciona. Para escrever o texto, eu vou no canto esquerdo da minha tela e vou clicar em álgebra. Ao fazer isso, é possível perceber lá embaixo que aparece o campo entrada e um maisinho. A gente vai no maisinho e escolhe texto. E vamos escrever o texto, que aqui pode ser o enunciado da questão, mas eu vou escrever só a atividade 1. Feito isso, eu vou clicar aqui na minha malha geométrica. Vou vir aqui em texto, né, atividade. Vou clicar nesses 3 pontinhos que aparecem aqui em texto 1, igual a atividade 1. Eu vou clicar em configurações, vou colocar exibir. Aí apareceu aqui na tela. Aí o que a gente faz? A gente vai lá naquela engrenagem que aparece aqui, vai aparecer essa tela aqui. Geral, janela de visualização e álgebra. A gente vai em geral e vamos mudar o tamanho da fonte. Vamos colocar 20, tá? E aí eu posso clicar na tela, né? Aqui na minha tela. Em ferramentas de novo e clicar para mover, para me mover isso aqui e colocar aqui em cima, né? No caso do enunciado, vocês também vão estar podendo fazer isso. E aí vocês podem continuar a atividade, tá? Que aqui no celular tem bastante espaço. E para salvar, eu já mostrei como é que faz, né? Então, para salvar, vocês vão aqui em compartilhar. E aí, salva a atividade ou manda no WhatsApp, pro Gmail, qualquer uma dessas opções aqui.